Você pode estar contratando um prestador de serviço, mas na realidade ter um funcionário. E isso pode gerar um processo trabalhista e grande prejuízo. Não é o contrato que vai definir se a pessoa é funcionário ou um prestador de serviço, e também não é o fato da pessoa ter CNPJ. Na justiça, o que importa é como a relação se perfaz no dia a dia. Eu sou a advogada Larissa Vinhato, especialista na estruturação do seu negócio e vou te ajudar a crescer com proteção e segurança. E hoje eu vou te explicar para que você entenda melhor a diferença de um funcionário e um prestador de serviço. Então, o que caracteriza um funcionário, conforme estabelecido na CLT, é a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Ou seja, a pessoa ela precisa trabalhar e não pode mandar outra pessoa no lugar dela. O trabalho ele tem que ser contínuo, com frequência, todo dia ou toda semana. A pessoa precisa seguir regras, precisa ter um chefe ali dentro da empresa, que ela precisa seguir regras daquele chefe. E receber pagamento pelo trabalho. Então esses são os 4 requisitos estabelecidos pela CLT que caracterizam de fato o vínculo de emprego, mesmo que a pessoa não tenha carteira assinada. E o que caracteriza um prestador de serviço? É a sua autonomia para a realização do seu trabalho. O prestador de serviço, ele é 100% responsável apenas pelo resultado do serviço dele, né? Pela entrega ali do trabalho dele, e não por como ele faz o serviço, o horário ou os dias em que ele vai prestar aquele serviço. É claro que se for uma situação específica, com data e hora, mas não diariamente, sabe? Ele não precisa ser subordinado a horários. Outra coisa é que ele também pode atender outros clientes, ele não precisa ser exclusivo daquele contratante. Ele vai ali definir a sua própria rotina, ou seja, o prestador de serviço, ele é contratado pelo resultado e não pela sua presença ali dentro da empresa. O prestador de serviço, ele não cumpre ordens, ele apenas entrega o serviço dele. E vale destacar que você pode ter o contrato mais detalhado e mais perfeito do mundo de prestação de serviço. Mas se na prática a pessoa contratada age e tem que cumprir ordens como se fosse funcionário, pode ser reconhecido o vínculo de trabalho. E no dia a dia, sim, na prática, né, como que isso acontece? Às vezes é feito ali um contrato de prestação de serviço apenas para a empresa ali com uma ideia de reduzir custos, né? Mas no dia a dia, a pessoa ela tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário às vezes até estabelecido de intervalo, de descanso. A pessoa recebe ordens, não pode atender outros clientes. E se falta, precisa justificar a ausência. Então isso é um funcionário, não um prestador de serviço. Porque o prestador de serviço real, ele vai definir ele mesmo os horários de trabalho dele, ele vai atender vários clientes, ele não tem subordinação direta com a empresa, né? Ele não vai ter ali um encarregado dando ordens para ele, um chefe dando ordens para ele, de como ele deve realizar aquele trabalho. Ele apenas vai entregar o resultado do que foi contratado pela empresa. Isso sim é uma prestação de serviço legítimo. Então, onde mais se erra na contratação ali do prestador de serviço é a ideia de contratar um prestador de serviço com o fim de reduzir custos, né, de reduzir encargos e exigir um comportamento específico daí desse contratado, querer controlar o horário de entrada e saída, de descanso desse contratado, impor exclusividade. Muitas vezes nenhum contrato é formalizado dessa contratação de serviço, né, dessa prestação de serviço. E aí acaba misturando a função ali, né, de um prestador e de um funcionário. E essa ideia de economizar pode acabar saindo muito mais caro para a empresa. Pois se houver ali um reconhecimento de vínculo de emprego, a empresa ela vai ter que pagar pelo retroativo ali do registro na carteira, vai ter que pagar FGTS, 13º, férias, algumas multas e algumas possíveis indenizações também. E isso pode atingir diretamente o caixa da sua empresa. Contratar um prestador de serviço não é ilegal, é extremamente possível, mas tem que ser feito da forma correta. Ou seja, fazendo um contrato bem estruturado, definir claramente quais serão as atividades desse prestador de serviço, se tem prazo de entrega, sem ele receber ordens diretas ali da empresa, né, ou da pessoa que represente a empresa. Ele tem que ter liberdade ali para executar o trabalho dele da forma que ele achar melhor.
e evitar ali um controle diário de jornada, né? Como eu disse, de entrada e saída da empresa, de intervalo. E tudo isso deve ser bem alinhado desde o início da contratação. Então, se a sua empresa precisa contratar alguém para trabalhar fixo para você, trabalhar todo dia, que precisa seguir ordens, então o ideal é você contratar alguém como funcionário sobre as regras da CLT mesmo e realizar o devido registro na carteira da pessoa. Porque não é sobre você pagar menos, é sobre estruturar o seu negócio da forma correta, evitando riscos e evitando prejuízos ainda maiores no futuro. Se isso já aconteceu com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje, também deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outra pessoa para ajudar ela também. E se inscreva aqui no canal para acompanhar o próximo vídeo.